Olá, olá, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Renata, mãe do Henrico, que agora já está com 1 ano e 2 meses, né? Quase 2 meses. Quase lá. E queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente essa sua história, como é que foi que você me encontrou, né? Como é que você estava no processo aí do soninho do Henrique? Conta um pouquinho para nós, por favor. Uhum. Eu estava à procura de uma consultora de sono, e eu estava procurando uma consultora de sono que não fizesse a técnica de deixar chorando. Esse para mim era o principal ponto. E eu recebi até indicações, mas todas as indicações que eu recebi me passaram que tinha que deixar o bebê chorando por horas, sabe? E era coisa que eu não queria. Aí eu dei uma pesquisada no Google e encontrei você no Google, conheci um pouco do seu trabalho, e daí a gente marcou a primeira consulta, né? No começo, quando eu fechei a consultoria, o Henrico estava assim com muitos despertares. Eu praticamente dormia mais no quarto dele do que no meu quarto, porque eu ia lá, não conseguia mais sair. Tinha noites que era a noite inteira grudado no peito, eu nem conseguia saber quantas vezes ele tinha acordado, porque era praticamente no peito a noite toda. Então, assim, o meu sono era péssimo, o sono dele também não tinha qualidade nenhuma, né? Porque era mamando a noite inteira praticamente. Então, o começo estava assim, nesse caos total. E aí, como é que foi para você conhecer o processo, né? Na consulta a gente fez ali a avaliação de personalidade, ajustou a rotina. Você já tinha conhecimento de rotina, né, Renata? Você não estava tão longe assim. Tinha algumas questões sensoriais, tinha a parte da personalidade dele. Me conta um pouquinho dessa parte. Isso, eu já segui a rotina com o Henrique, eu seguia mais aquela receitinha de bolo que a gente pesquisa na internet, né? Mas assim, cada bebê é um bebê, então tinha muitas coisas que tinha que fazer um ajuste pela personalidade dele, igual você comentou. Uma coisa que eu não fazia era estimular ele no final do dia. O pai dele chegava do trabalho e falava: não faz brincadeira com ele, não faz ele dar risada, que a noite vai ser um desastre. E foi uma coisa que você me corrigiu com relação a isso, né? Que não, a personalidade do Henrico, ele precisa desse gasto de energia no final do dia. E foi uma coisa que a gente mudou aqui em casa, que tá até mais gostoso, assim, no final do dia, o pai dele chega, a gente faz bagunça, ele dá risada. Então, isso foi uma coisa que, assim, eu nem sonhava antes. Era uma coisa que eu me limitava, assim. E Você agora, limitava no final do dia e depois passava a noite toda com ele no peito, sem sim, adiantar. não adiantava nada, né? E o medo de ser pior. Piorar como? Nem tinha como piorar mais. Sim. E me conta um pouquinho agora, assim, que ao meu ver, tá? E aí você me corrige, da etapa crucial que nós tivemos aí, além do ajuste das atividades, da rotina, a parte do desmame, né? Assim, a gente fez um desmame gentil no processo aí de fazer o desmame noturno mesmo, sem desmamar o dia, e principalmente em relação ao exame de sangue, a consulta com a Nayara, tudo que a gente conseguiu ver, né, no exame dele e que ajudou, acredito muito aqui no processo também de dar clareza, né? Como é que foi essa parte para ti? Olha, foi bem tranquilo, assim. Eu tava, antes de fechar a consultoria, eu tava tentando tirar o peito dele pra dormir, né? Porque ele dormia no peito, nas sonecas à noite. E eu tava tentando e tava um caos, assim, não tava conseguindo. Depois da consultoria com seu auxílio, né, para eu conseguir colocar ele dormir sem peito à noite. E hoje em dia ele já dorme à noite totalmente sem peito, já faz 45 dias, né? Desde que a gente começou a consultoria, ele dorme sem o peito à noite. Agora eu só deito do lado de fora do colchão, coloco ele e ele dorme sozinho, sem minha mão, sem nada, assim, coisa que antes parecia inalcançável. Me parecia que nunca seria possível. Então, nessa parte evoluiu muito, assim. Eu tô muito feliz com essa evolução de colocar ele para dormir. É, a consulta com a Nayara também ajudou bastante. Agora eu acredito que a gente vai conseguir evoluir até mais, né? Por conta da alimentação dele, essa deficiência que ele está tendo de algumas vitaminas, como a gente vai conseguir solucionar isso, né? E assim, foi bem tranquilo. Eu achei que seria muito mais difícil para conseguir chegar nessa etapa que a gente está hoje em dia. Então, para mim foi bem tranquilo assim essa evolução. Isso é muito importante, e é uma coisa que você vai manter, tá? Mesmo finalizando aqui a consultoria, o acompanhamento, é importante fazer o cheque anual, tá? Das vitaminas, porque toda vez que está tendo um sono muito agitado, está demandando, às vezes a gente acha que é só associação,
A associação mascara muitas vezes, porque a associação no sentido da só dorme no peito igual, né? Fica pendurado no peito a noite toda, não relaxa. É um comportamento para compensar algo. Isso é bem importante, você sair daqui com segurança nesse raciocínio. Sempre que o meu bebê, minha criança, está tendo um comportamento que parece que está demais, assim, que não está anormal, né? É importante fazer uma avaliação completa. E ali, no caso dele, a gente viu que tinha, né? Tem que fazer a suplementação correta para ajudar nessa emenda dos ciclos também. Né? Você foi excelente aí, parabéns de verdade, porque tudo que a gente pediu você fez, você aplicou, você vinha, tirava as dúvidas, fazia com segurança, e isso é muito importante. Porque é uma via de mão dupla, não adianta só a gente descobrir o que tem e falar o que fazer se você não fizer, né? Então, você é merecedora total do resultado que você alcançou. Então, Obrigada. porque você aplica certinho, você tira as dúvidas, você pergunta, então isso é muito, muito importante. Parabéns de verdade, tá? E vai continuar no processo, tá? Que mesmo dormindo a noite inteira, a gente precisa consolidar. E ainda vai ter muito amadurecimento neurológico nos próximos 3 meses. Pode ter insegurança, pode ter um dia que queira mais o colinho, pode ser um dia. Mas isso não vai impedir ou atrapalhar o processo. Nunca a gente nega o colo para o bebê, nunca a gente nega a segurança para o bebê. Isso é o mais importante. Mesmo você estando de lado de fora do colchão e ele está conseguindo dormir, porque ele está se sentindo seguro agora e as engrenagens estão ajustadas. A alimentação, a suplementação, a rotina, o próprio ensinar a dormir. E aí você vai evoluindo para consolidar esse processo. Precisa ter consistência, tá? Passou 1 ano, 2 anos, viu que está alguma coisa balanceada aí, principalmente no desenvolvimento neurológico, e na alimentação tem que ir fazendo os ajustes, seja conosco, seja com o pediatra. É importante ir fazendo o ajuste, tanto da alimentação quanto da suplementação, saber o que esperar, né? Lá no material gravado você ainda tem 1 ano de acesso, tá? Lá tem orientações até os 7 anos, então se organiza, assiste durante o ano, tá? Aproveita. Você vai ter tudo lá sobre desenvolvimento, educação de parentalidade, o que vai influenciar no sono ou não, o que pode influenciar, quais são as atividades, as brincadeiras, a revolução da própria alimentação também, que tem que acontecer agora, para você ter consistência e coerência nesse resultado, tá? Para não passar amanhã depois, meu Deus, a bebê começar a acordar. Pode ser que um dia ou outro, né, fica um dente, fica doente, essas coisas que acontecem. Mas o mais importante é você sair daqui com essa segurança que você está, né? Que você fez tudo certinho ali, foi aplicando, e você passar essa segurança para ele durante todo o processo. Manter a consistência, tá? Consolidou ali depois, transição de soneca, a gente vai falar um pouquinho das coisas futuras agora, para você sair bem segura mesmo. O processo aqui com né, chave de ouro, para você saber o que fazer nas próximas mudanças aí também, para você manter ele dormindo a noite inteira, tá bom? Sim, e tá bom. Queria que você deixasse uma mensagem para uma mãe, né, que não conhece ou que tem dúvidas, às vezes, meu Deus, eu faço consulta, eu faço acompanhamento, invisto, não invisto, qual a mensagem que você deixaria para essa mãe? Olha, eu acho que a consultoria de sono vale muito a pena, porque, igual eu comentei, né, eu pesquisava muito na internet, eu seguia uma rotina, aquela receita de bolo certinha e nada dava certo. E a consultoria ajuda a gente, assim, a ver pontos que a gente nem imagina, porque cada criança é uma criança. Então, você vai ter o auxílio para ver o que a tua criança precisa naquele momento, quais os ajustes ideais para ela, dependendo da personalidade, dependendo dos resultados que tá dando ali na rotina, porque pode mudar também conforme você vai fazendo a consultoria, né? Vai observando, vamos ajustar isso, vamos ajustar aquilo. Então, é uma coisa que sozinha, às vezes, a gente desiste, não continua. Começa e desiste. Tendo o auxílio de alguém ali que tem experiência, estudo, é outra coisa. Te dá mais segurança, né? E o norte, porque você já estava muito tempo tentando sozinha, né? Exato, exatamente. Tá bom, muito obrigada, viu, Renato? Só quero agradecer mais uma vez a confiança, te dar parabéns mais uma vez pelo seu resultado. Obrigada, eu que agradeço. É isso, gente, muito obrigada. E se você deseja saber mais da consultoria do sono, é só clicar aqui, né, e conheça um pouquinho mais a consulta e nosso programa de acompanhamento. Até a próxima.